Olá, caros curiosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Casos Sinistros. Sou o Bill e o canal está voltando com força total. Damos um tempo por questões de ajustes, algumas mudanças no formato de vídeo e estratégia, mas preparamos para você um retorno com casos ainda mais sinistros. No caso de hoje, vou falar sobre um assassinato envolvendo crianças. Nascido em Jacksonville, Flórida, em 17 de março de 1984, Joshua Phillips é um assassino americano que atualmente está cumprindo uma sentença de prisão perpétua na instituição correcional de Cross City. Ele foi condenado aos 15 anos em junho de 1999 pelo assassinato de Maddie Clifton, de 8 anos de idade, que ocorreu em novembro de 1998, quando Phillips tinha apenas 14 anos. O pai de Josh, Steve Phillips, tinha um temperamento extremamente violento. Josh afirmou que, em um ponto de sua vida, ele entrou no quarto de seus pais e viu o punho de seu pai esmagado através da parede, o que o deixou extremamente apavorado. Steve deu ao filho regras rígidas. Ele também era viciado em drogas e alcoólatra. Em 3 de novembro de 1998, por volta das 17 horas da tarde, a mãe de Maddie Clifton notou o desaparecimento de sua filha quando chegou em casa e não encontrou Maddie. Sua irmã mais velha, Jessie, de 11 anos, também não fazia ideia de onde ela tinha ido. Assim que revelaram seu sumiço à polícia, apareceu o primeiro suspeito, um vizinho que já havia sido preso 2 vezes por abuso sexual, há 15 anos atrás, mas em ambos os casos, as acusações contra ele foram retiradas. O vizinho não passou no teste do detector de mentiras em relação ao desaparecimento de Maddie, mas forneceu um álibi. A polícia decidiu cancelar a busca por Maddie, mas a comunidade, incluindo mais de 400 voluntários, persistiu, e um desses voluntários foi o próprio Phillips, junto de seus pais. Uma recompensa de $50 mil foi oferecida. Depois de um tempo, dobraram para 100 mil. E mais tarde, até o FBI chegou a se envolver no caso. A busca terminou uma semana após o desaparecimento de Maddie, quando a mãe de Phillips, Melissa, foi limpar seu quarto, devido ao mau cheiro do ambiente, e percebeu que o colchão de seu filho estava vazando sangue. Foi então que ela descobriu o corpo de Maddie, escondido dentro da base do colchão d'água. Ela imediatamente saiu correndo para informar aos policiais. Phillips foi preso mais tarde naquele dia em sua escola e foi mantido em segurança máxima. Foi determinado que a causa da morte da criança foi devido ao esfaqueamento. E apesar do corpo de Maddie ter sido encontrado nu, da cintura para baixo, a autópsia não revelou nenhum tipo de ataque sexual. Os pais de Phillips encontraram seu filho na delegacia e Steve, pai dele, pediu para que o garoto contasse à polícia como tudo aconteceu. Phillips afirmou que o evento aconteceu quando ele estava sozinho em casa e Maddie veio à sua casa convidando-o para jogar beisebol. Phillips concordou, embora ele não pudesse receber amigos na ausência de seus pais. No meio do jogo, Maddie jogou a bola para ele e ele a acertou, batendo a bola no olho da menina. Ela então começou a sangrar, chorar e gritar. Sabendo que seu pai estaria em casa em breve, Phillips entrou em pânico, temendo a reação de seu pai quando chegasse, e visse Maddie. Então ele decidiu arrastar Maddie para dentro e puxou a menina para seu quarto, onde ele começou a estrangulá-la com um fio telefônico durante 15 minutos. Logo depois, ele bateu nela com um taco de beisebol e a enfiou sob a base da cama, quando ele descobriu que Maddie ainda estava viva, gemendo embaixo da cama. Ele removeu o colchão e a esfaqueou 11 vezes, matando-a. Phillips foi acusado de assassinato em primeiro grau. Seu julgamento foi realizado em Polk County. Ele foi então condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Foi julgado como adulto, mas não era elegível para a pena de morte, por ter menos de 16 anos quando cometeu o assassinato. O assassinato parece ter sido motivado pelo medo de Phillips por seu pai ser abusivo e alcoólatra, e com certeza teria ficado muito bravo se tivesse encontrado Maddie em sua casa.
Phillips, na prisão, frequentou um programa de ensino à distância, graduando-se com um diploma de paralegal em 2007. Ele trabalha como paralegal, ajudando outros presos nos seus recursos. Os paralegais estudam disciplinas de direito e os processos legais. Os serviços típicos prestados por paralegais incluem analisar e sintetizar depoimentos, preparar e responder a interrogatórios, elaborar petições, entre outras atividades. Algum tempo depois do julgamento de Phillips, os pais de Maddie Clifton, Steve e Sheila Clifton, se divorciaram após 25 anos de casamento. Em 2000, o pai de Phillips, Steve, foi morto em um acidente de carro. Em 2002, um tribunal de apelações confirmou a condenação de Phillips. Em dezembro de 2004, Melissa Phillips começou a procurar um novo julgamento para seu filho. Em 2008, dois dos responsáveis por sua sentença, o promotor Harry Shorten e o xerife Nat Glove, admitiram ter dúvidas sobre a sentença de prisão perpétua para um garoto de apenas 14 anos. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que condenar jovens a uma vida obrigatória sem liberdade condicional é inconstitucional. Em novembro de 2015, os advogados de Phillips consideraram a decisão da Suprema Corte como base para uma audiência de ressentença. Em setembro de 2016, depois que os advogados de Phillips recorreram com sucesso ao tribunal, ele recebeu uma nova sentença como resultado da aplicação retroativa da decisão da Suprema Corte, que seria a sentença atual. Uma nova audiência de sentença foi marcada para junho de 2017. Na audiência, Sheila Clifton, a mãe de Maddie, pediu que sua sentença fosse confirmada. Em 17 de novembro de 2017, Phillips foi condenado à prisão perpétua. Dá para acreditar que esse menino foi capaz de cometer essas brutalidades como Maddie? Estou sem palavras. Que ela descanse em paz. Bom, caros curiosos, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like, que isso ajuda muito o canal. Lembrando que quem ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mais uma coisa, siga-nos no Instagram e no Facebook, pois são nesses sites que iremos divulgar com mais detalhes os próximos casos sinistros. Até breve.